Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Nós paramos aqui em Êxodo, capítulo de número 21, no seu versículo de número 11, com o tema As leis acerca dos servos e dos homicidas. Lembrando que o livro de Êxodo ele faz parte aí do Pentateuco. O Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, e a gente já está aí no segundo livro da Bíblia. Vamos lá para mais uma leitura, mais uma meditação diária da Palavra do Senhor. Ele é composto também, o livro de Êxodo, ele é composto por 1.213 versículos e 40 capítulos, e a gente está aqui no capítulo de número 21. Nosso propósito aqui na plataforma é ler a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 21, versículo de número 11 de Êxodo. E se lhe não fiz 3 coisas, será de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, morra ele também, certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar as suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-los-á de meu altar para que morra. O que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Versículo de número 17. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. Se vocês ouvirem se você tem uma voz de fundo aqui, é o meu bebê, tá bom? Ele tá aqui do meu lado, é o meu bebê. Versículo de número 17. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. Vamos lá. E quem amaldiçoa o pai ou a sua mãe certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrerá. E este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o teu servo ou a tua serva com pau e morrerem debaixo de sua mão, certamente será castigado, Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado conforme o que lhe será multado conforme o que lhe impuser uma da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Alguém ferir o servo ou o olho da serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva e deixar ir forro por seu dente. E se algum boi escornear o homem ou mulher, que morra o boi, será apedrejado, certamente a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido.
Versículo de número 29. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto resgate, então dará como quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, que tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma, dá-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da pagará ao seu dono o dinheiro, restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi de seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro deste e também o morto se repartirá igualmente. Que aquele boi dantes era escorneador, e o seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo de número 22. As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha, ou degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer do que feriu, não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver como pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o de outro para um fogo, e pagar os seus espinhos, e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará adiante totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu isto for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo o negócio da injustiça, sobre o boi, sobre o jumento, sobre o gado miúdo, sobre o vestido, sobre toda a coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante aquele que eles, pois, condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou um boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, e foi dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, ao seu dono aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém ao seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente ao seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono estiver presente, não a restituirá. Se for alugada, será pelo seu aluguel. Versículo de número 16.